Eu pra comer um peixe, pra tomar uma. Vou aqui nesse terreno aqui, não tem vigia. Vou ver se eu pego um peixe aqui. Perigo é o dono. E aí? Fique de olho aí, viu? Fique de olho. Fique de olho pra ver se tem gente aí. Tô olhando, tô olhando, tô Tá olhando. olhando, tá olhando. O dono daqui é brabo e já tá perto. Parece que aqui não tem peixe. Parece que não tem peixe, né? A isca aqui tá ruim. A rede aqui. Olha aí, olha o dono, olha o dono. Oi. Parece que é ele que vem ali no cavalo. Será? Eita! Chega!